Voltamos com direito administrativo. Noções sobre direito administrativo para você gabaritar nesse concurso, tá bom? Já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe aí no grupo da galera. Também comenta o que você está achando do nosso vídeo e assim avaliando as nossas aulas, tá bom? Vamos para direito administrativo. Primeira questão. Primeira questão fala o seguinte: a administração tem que exercer atividade administrativa de acordo com os objetivos legais. Aqui estão representados os princípios. Então está pedindo quais aqui é um dos princípios da administração, tá bom? Do direito administrativo. Letra A, da legalidade e da finalidade. B, da moralidade e da publicidade. C, da eficiência e da impessoalidade. Da fidelidade ou da oficialidade. Pessoal, a legalidade e a finalidade, né, se anda junto, elas caminham junto. Só se cumpre a legalidade, só se cumpre a legalidade quando se atende à sua finalidade, tá bom? Só se cumpre a legalidade, só se cumpre a legalidade quando se atende à sua finalidade, né? Atividade administrativa que é desencontrada com um fim legal, né? É inválida e por isso juridicamente censuráveis, tá bom? Então esse é nosso gabarito, né? A questão pede o seguinte: a administração tem que exercer atividade administrativa de acordo com os objetivos legais. Aqui estão representando os princípios. Princípio de quê? Da legalidade e da finalidade, tá bom? Vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão fala o seguinte: o princípio da legalidade explícita a subordinação a subordinação da administração pública à lei. Então, o princípio da legalidade explícita a subordinação da administração pública à lei. Tal princípio deriva de quê? Deriva de quê? Da indisponibilidade do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, tá certo? Tem que ter interesse público, né? Os interesses públicos são qualificados, né? Como os próprios da coletividade. Tem que abranger a coletividade, né? Os internos, né, ao setor público não se encontra aí ao ar livre, né? Disposição de quem quer que seja. Então, por serem inapropriados, tá bom? O próprio órgão da administração pública, né, administrativa, que os representa, não tem disponibilidade, né, que é um princípio da indisponibilidade sobre eles, tá bom? No sentido em que lhe ocupe apenas a curá-los, tem que ter o objetivo de resolvê-los, né, o que também é um dever da administração, né, na estreita conformidade como dispuser os incisos da legislação, tá bom? O princípio da legalidade. Vamos para a terceira questão. De acordo com o princípio da especialidade, princípio da especialidade. Esse princípio da especialidade, letra A, as entidades estatais podem abandonar, alterar ou modificar os objetivos para os quais foram constituídos? Não, não pode. B, a administração poderá rever seus próprios atos no princípio da especialidade? Não, tá bom? Letra C. As entidades estatais não podem abandonar, alterar, modificar o objetivo para os quais
constituída. Então, as entidades estatais não podem, tá bom? Então, esse é o princípio da especialidade. Ele não pode modificar, não pode abandonar e não pode alterar, tá certo? Em razão do princípio, né, da especialidade, as entidades estatais não podem, né, abandonar, alterar, modificar, não pode, tá bom? Vamos para a nossa quarta questão. O dever da administração de justificar seus atos, apontando-lhes os fatos e fundamentos jurídicos do ato, decorre especificamente do princípio. Então, qual é o princípio? Que a administração pública de justificar seus atos é apontar-lhes o fato e fundamento jurídico decorre de quê? Decorre de quê? Da motivação do fato, tá bom? Da motivação do fato. Esse é um princípio da motivação do fato, tá bom? O princípio da motivação é reclamado, né? Quer como uma afirmação do direito político ao cidadão, ao estabelecimento, né? O do porquê, né? Das ações, do porquê das ações, de quem gera negócios que ele dizem a respeito de seres os titulares do último do poder, né? Isso aí vai. Então, esse é o princípio da motivação, tá bom? Quinta questão. Em direito administrativo, vigora o princípio da publicidade. Assinale a situação abaixo que permite o sigilo dos atos administrativos. Está pedindo o quê? O sigilo. Letra A. Conveniência para o agente praticante do ato administrativo? Não, não é. Está pedindo o sigilo. B. Atos administrativos praticados em desamparo legal? Também não. Sempre vocês grifem aqui, ó, tá pedindo o quê? O sigilo dentro da publicidade, do princípio da publicidade. Quando for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Achamos nosso gabarito. Então, de acordo com o princípio da publicidade, permite o sigilo dos atos administrativos, quando for prescindível a segurança da sociedade e do Estado. Onde eu encontro isso? Também você encontra, né? Essa esfera administrativa, o sigilo, é permitido, justamente como eu falei, você encontra lá no artigo 5º, né? Lá no artigo 5º, lá no inciso 33 da Constituição Federal, tá bom? Vamos seguindo. Sexta questão. Com relação aos princípios que regem a administração pública, é correto afirmar que, com relação aos princípios que regem a administração pública, é correto afirmar que a. O princípio da legalidade comporta exceção no caso de discricionalidade? Não. B. O desvio de finalidade implica em esfera ao princípio da publicidade? Também não. Letra C. A inobservância ao princípio da proporcionalidade acarreta também a ofensa ao princípio da razoabilidade? Pronto, achamos nosso gabarito, né? Pelo princípio, pessoal, da proporcionalidade, as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que seja realmente demandada para o cumprimento das finalidades, né? Finalidade de quê? Do interesse público, tá bom? Os atos cujo conteúdo ultrapassem o necessário para alcançar os objetivos, que também justifica o uso da competência, né? Que fica maculados a ilegalidade, né? A ilegitimidade também, tá bom?
ferido aí o princípio da proporcionalidade, né, fere-se também o princípio da razoabilidade, né, por ser derivado do mesmo, tá bom? Então, esse é o nosso gabarito. Razoabilidade caminha junto com a proporcionalidade, tá bom? Vamos seguindo. Sétima questão. Aos princípios constitucionais controladores controladores da atuação na administração pública, vamos lá, são princípios. São princípios constitucionais. Quais são esses princípios? Vamos lá. Legalidade é um princípio? Sim. Impessoalidade é um princípio? Sim. Eficiência é um princípio? Sim. Conveniência é um princípio? Não. Moralidade é? Sim. Revogabilidade é? Não. Pessoalidade é? Publicidade é? Motivação é? Legalidade é? Sim. Moralidade é? Sim. Publicidade é? Sim. Impessoalidade é? Sim. Conveniência? Conveniência também não. Então, não ficou nenhuma das alternativas. Então, gabarito letra D, tá bom? A conveniência e a revogabilidade não são princípios controladores da atuação da administração pública, tá bom? Não é. Próxima questão. A atuação administrativa não pode contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade, os deveres de boa administração, sob pena de ofensa ao princípio da, vamos lá, moral, bom costume, honestidade, os deveres de boa administração, sob pena de que ofensa o princípio de quê? Ofende qual princípio? O princípio da moralidade, né? A atuação administrativa não pode contrariar a além da lei, nem a moral, nem os bons costumes, nem a honestidade, nem os deveres da boa administração, sob pena da moralidade, tá bom? Próxima questão. A ideia de que a administração tem que tratar todos administrados sem discriminação, benéficas ou detrimentosas, é referente ao princípio o princípio da administração sem discriminação, sem benéficas ou sem detrimentosas. Qual é o princípio? É o princípio de que? Da impessoalidade, tá bom? A ideia de que a administração tem que tratar todos por igual, né? Refere-se ao princípio da impessoalidade, tá bom? Décima questão. Pelo princípio do devido processo legal. Então, qual é o princípio? Qual é o princípio que tem o devido processo legal? Vamos lá. Permite-se à administração pública que proceda contra certa pessoa passando diretamente a decisão que repute cabível. Isso aí seria muito hipócritas a administração pública passar diretamente, né? Então, o princípio que o processo legal são assegurados ao contraditório e à ampla defesa. Achamos o gabarito. É assegurado o contraditório e a ampla defesa. Isso dispõe lá na Constituição também, né? Que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem devido processo legal, né? E a administração e aos acusados em geral são assegurados contraditório e a ampla defesa, tá bom? Com os meios de recursos a ser inerente. Então, o princípio do processo legal são assegurados contraditório e a ampla defesa.
Próxima questão. A administração pública deve obediência ao que lhe é prescrito, sendo-lhe vedado a aplicação retroativa de nova interpretação de uma norma administrativa. O disposto é estabelecido pelo princípio da segurança jurídica, né? Isso também pela princípio da segurança jurídica, afirmou o correto atendimento em que as orientações afirmadas pela administração pública, né, em dada matéria, não pode, sem prévia e publicar notícia, né, sem modificadas em casos concretos para fim de sancionar, e agravar a situação dos administrados e denegar-lhes a pretensão, tá bom? Então sempre tem essa segurança jurídica para os seus administrados, né? Vamos para a 12ª questão. A emenda constitucional, né, que é essa emenda 1998, conhecida como emenda da reforma administrativa, dispõe sobre os princípios da administração pública, né, incluindo entre os anteriormente constitucionalizado o princípio da... Nós temos o princípio da... Vamos lá se vocês acertam. Nós temos o princípio da eficiência, trabalhar rápido, trabalhar objetivo, menos gasto, né? Veio acrescentar, né, essa emenda, veio acrescentar o princípio da eficiência, né? Lá no artigo 37 da Constituição Federal, lá no artigo 37 da nossa CF, né? Lá no artigo 37, tá bom? Esse tal princípio, né, estabelece a administração pública o dever de agir de acordo com a lei, né, da forma possível e na busca da satisfação do interesse público, tá bom? Satisfação do interesse público. Vamos para a nossa 13ª questão. Do princípio da publicidade decorre o direito à informação. Interesse que os administrados têm como garantia jurisdicional. Para garantir esse direito, o administrado poderá valer-se do habeas data, ter direito à informação, Quando o administrado tem direito à informação, ele pode entrar com habeas data, ou habeas corpus, né? O habeas corpus é o direito de ir e o direito de vir, né? Está lá também no artigo 5º da Constituição, tá bom? 14ª questão. A administração pública tem direito de modificar unilateralmente relações jurídicas estabelecidas em face de quê? Da supremacia do interesse público sobre o privado. Supremacia do interesse público sobre o privado, tá bom? Supremacia do interesse público sobre o privado. Próxima questão, 15ª questão e última deste vídeo. Já peço que você se inscreva no canal, né? Deixe o seu like, compartilha, comenta o que vocês estão achando dessa aula, dessa nova playlist do nosso canal aqui, bom? A sua interação no nosso vídeo é muito importante, então você me ajuda que eu também ajudo vocês, tá bom? Vamos para a 15ª e última questão desse bloco. Vou pegar aqui a minha caneta. Vamos lá. Se a autoridade competente declara de utilidade pública para fim de expropriação, bem de inimigos políticos, olha aqui, de inimigos políticos, visando afrontá-lo, embora invocando o motivo de interesse público,
Será que isso é legal? Caracteriza o exercício do poder discricionário. Característica do desvio do poder ou de finalidade. C. Caracteriza-se exercício do poder político insuscetível de controle judicial ou caracteriza excesso de poder. Esse princípio da finalidade, né, impõe que o administrado, ao manejar as competências postas ao seu encargo, atue-se com rigorosa obediência à finalidade a cada qual, tá bom? Não pode só pegar e fazer o que quer, né? Cumpre-se, né, exigir-se não apenas a finalidade própria, mas também de todas as leis, tem que cumprir as leis, né? Que é o interesse público, mas também a finalidade específica, né, obrigada na lei a que esteja dando a execução, né? Utiliza-se uma lei como suposto para a prática de desconforme à sua finalidade de desvio de poder. E isso não pode. Quando agir dessa forma, ele está desviando o poder a uma finalidade. Qual é a finalidade? Ele está tendo finalidade própria. Ele está tendo finalidade própria. Ele está tendo finalidade própria. E não é. Tem que ser da coletividade. Se for da coletividade, aí sim está dentro da lei. Mas ele fala o quê? Que ele utiliza-se da máquina pública, né? Desapropriação, né, dos seus inimigos políticos, né, visando afrontá-lo, né? Mesmo assim, embora invocando motivo de interesse público. Ele está tendo interesse público, mas ele está o quê? Levando por prática política. Ele está desviando o poder, desviando a sua finalidade, né? Está com interesse público, mas está desviando a sua finalidade. Então, o gabarito dessa nossa questão, gabarito B, certo? Pessoal, muitíssimo obrigado por vocês terem ficado aqui conosco. Agradeço a sua presença. Curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu!